E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o laudo médico para você levar na perícia médica, seja qual for o problema de saúde que você tem. Eu estou com problema de saúde X, como que deve ser o laudo para me levar na perícia que possa aumentar a minha chance, através desse laudo, de conseguir um benefício no INSS, ou até mesmo você que vai entrar com processo judicial e precisa desse documento, ou que vai realizar a perícia judicial no INSS, vai precisar levar o laudo médico. Como que deve ser esse documento tão importante na perícia, para que o perito te conceda o benefício que você deseja, você pretende, seja um auxílio-doença, uma aposentadoria. Como que deve ser esse documento tão importante na perícia? Primeiro de que tudo, muitas pessoas têm dúvidas relacionado ao laudo e o atestado. Primeiro de que tudo, já falei em outros vídeos, repetindo aqui, o atestado é um documento importante também na perícia, só que o atestado é onde dá início o afastamento do segurado, do trabalho, das suas atividades. Quando você está com problema de saúde, você vai até o médico e não está tendo condições de trabalhar, o médico te fornece o atestado, te dá ali alguns dias de afastamento. Só que quando ultrapassa, se você trabalha registrado e esses dias ultrapassa 15 dias, então você vai ficar afastado pelo INSS. Então você precisa do laudo médico. O atestado é simplesmente ali o médico informa no documento ali que você precisa ficar afastado das suas atividades, coloca a quantidade de dias, coloca o CID, que é o Código Internacional da Doença, do seu problema de saúde, simplesmente isso, coloca a data ali e tal, a sua identificação, o seu nome. Já o laudo vai detalhar a sua situação, o seu problema de saúde, quanto tempo você já está com esse problema de saúde, por que você não tem condições de trabalhar, o que você realiza, qual a sua atividade, quanto tempo que você precisa de afastamento para se recuperar do seu problema de saúde, ou se o seu afastamento é por tempo indeterminado, não tem um prazo determinado até quando você vai precisar ficar afastado das suas atividades. Então, tem a diferença muito grande do atestado referente ao laudo. Lógico que o atestado é importante também, é onde dá início ao afastamento. Vou estar falando aqui também referente à diferença do laudo médico, quando a pessoa precisa, vai solicitar o auxílio-doença, que é um benefício temporário, e também quando a pessoa vai fazer o pedido da aposentadoria por invalidez, que é um benefício permanente. Então, tem diferença também no laudo, é muito importante. Às vezes a pessoa acaba tendo o pedido indeferido, negado, por causa disso também. Tem diferença. Se você precisa do auxílio-doença, o laudo médico tem que ser um. Se você precisa da aposentadoria por invalidez, o laudo médico tem que ser diferente do laudo que é para conseguir o auxílio-doença. Então, vamos lá. Digamos que você está com problema de saúde, não tem condições de trabalhar, o médico te afastou ali por alguns dias de trabalho. Se você trabalha registrado, esses dias ultrapassou 15 dias. Digamos que ultrapassou 15 dias. Então, e se você trabalha por conta, a partir do primeiro dia de afastamento, já é responsabilidade do INSS de conceder o benefício, pagar aquele tempo que você não está podendo trabalhar, realizar suas atividades. Lembrando que, lógico, para você ter direito a um benefício, você precisa ser segurado do INSS. Se você trabalha registrado, o desconto já vem em folha de pagamento ali. E se você trabalha por conta, você paga o carnê para poder ter direito, lógico. Então, os benefícios aí que você pode ter direito nesse caso, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, que é os benefícios pagos para aquelas pessoas que não estão segurado do INSS e não tem condições de trabalhar no momento. O auxílio-doença, benefício temporário, e a aposentadoria por invalidez, benefício permanente. Então, você se afastou do trabalho, é importante você levar este laudo médico no dia da sua perícia.
vai realizar a perícia médica, você tem que solicitar, pedir para que o seu médico que te afastou do trabalho te conceda o atestado, ou digamos, melhor, o laudo médico. Como que deve ser esse laudo médico? Digamos que você vai, o seu problema de saúde é um problema de saúde ali que você precisa de alguns dias, alguns meses de afastamento, mas que nesse tempo ali você consegue se recuperar desse seu problema de saúde. Então, no caso aí você vai fazer o pedido do auxílio doença. Então, pretendo o auxílio doença. Então, como deve ser o laudo? Esse laudo médico é importante você pedir para que o médico informe ali a sua situação. Ele vai informar o seu problema de saúde, informar por que você não tem condições de trabalhar por conta desse problema de saúde, a atividade que você faz, o seu cargo, o que você faz lá no seu trabalho. É importante o seu médico informar, detalhar ali o que realmente você faz, porque às vezes a pessoa tem um cargo na empresa, uma função, mas faz outras, às vezes faz várias funções ali na empresa. Então é importante o médico informar realmente o que você faz na empresa, porque às vezes a função, o cargo da pessoa diz e a pessoa lá na empresa faz várias coisas. Então é importante isso, informar o que realmente você faz na empresa. Digamos que você trabalha em uma atividade, você está com um problema de saúde nas pernas ali, não está conseguindo trabalhar por conta disso, você trabalha em pé, sobe escada. Então é importante o médico informar isso, porque às vezes a sua função diz uma coisa e o que você faz realmente é outra. Então é importante informar o que realmente você faz, para que o perito entenda por conta desse seu problema de saúde. Digamos que você está com um problema de saúde no joelho. Então você trabalha em pé, sobe escada. Então por conta disso você está sentindo muitas dores fortes, está com esse problema no joelho, precisa fazer um fortalecimento, um tratamento. Então por conta disso você não consegue trabalhar. Então digamos que quando o médico informa o que realmente você faz na empresa, então se você está com problema de saúde, fica em pé, está com problema de saúde no joelho, fica muito tempo em pé, ou todo o tempo no seu trabalho você fica em pé, precisa ficar em pé, sobe escada. Então por conta disso você não consegue trabalhar. Então o perito vai entender que você tem direito de receber o benefício, o auxílio doença aí no caso, para que você faça um fortalecimento ali, um tratamento, seja qual for o que o seu médico determinou, solicitou para você fazer, para que durante esse tempo aí você tem que receber o auxílio doença, um benefício para se manter, porque você não vai estar podendo trabalhar no momento. Então é muito importante informar, detalhar o que realmente você faz. E é importante também, no caso do auxílio doença, o seu médico informar que muitas das vezes o médico concede o laudo, o médico concede o laudo para o segurado, o paciente ali, e não informa o tempo de afastamento, solicita o tempo de afastamento. Então é muito importante, principalmente no caso que agora está podendo também fazer a solicitação, enviando sem ser a perícia, como todo mundo conhece, a perícia presencial, que você vai até a agência do INSS. Agora tem a possibilidade também de você estar enviando a documentação para ser analisada à distância, através do aplicativo Meu INSS. Então é muito importante, se for nesse caso também, que esteja informando o prazo de afastamento, solicitando o prazo que você precisa de afastamento, se é 2 meses, se é 3 meses. Normalmente o médico coloca assim, solicito o afastamento por 60 dias, 90 dias, 180 dias, para que o perito entenda, tenha uma noção de quanto tempo você precisa de afastamento para se recuperar do seu problema de saúde. Até porque quando se você for fazer a perícia à distância, enviando a documentação, o perito não vai te ver, vai ver apenas a documentação, os seus exames. Então, para ele ter uma noção, uma base ali de tempo de afastamento que você precisa, o seu médico tem que estar informando esse tempo no laudo. Se for presencial, é importante também. Sempre é importante o médico informar, o seu médico informar o tempo de afastamento, solicitar o tempo de afastamento que você precisa. Por quê? A perícia presencial, no caso aí, todo mundo sabe, quem já fez perícia no INSS sabe que é bem rápida. Então
o perito, o seu médico te conhece. Às vezes tem pessoas que é acompanhado pelo mesmo médico há anos, então o seu médico conhece o seu problema de saúde ali, sabe se você já fez algum tratamento, se você está conseguindo uma melhora no seu problema de saúde, qual o tratamento que você precisa fazer. Então ele tem uma noção ali quanto tempo mais ou menos você precisa de afastamento. Então ele vai solicitar no laudo o tempo de afastamento que você precisa solicitar ali para que o perito confirme no dia da perícia e te conceda o benefício. Neste caso eu estou falando do auxílio doença, então é muito importante também colocar ali o seu problema de saúde, que eu já falei, informar qual que é o seu problema de saúde, colocar os seus dados, seu nome, se for o caso, colocar a sua identificação ali, o seu RG, o CPF, para que o perito realmente entenda que esse laudo que você está levando ali na perícia, esse laudo foi fornecido para você. Então tem que ter a sua identificação. E também o médico informar o CID, que é o Código Internacional da Doença. Ali ele já vai informar qual que é o problema de saúde. Por exemplo, se você fez algum procedimento cirúrgico, ele vai informar ali também. E ele, no final do laudo ele coloca ali o CID. Às vezes ele coloca mais de um CID, que às vezes você tem outro. Não só um problema de saúde, às vezes tem 2, 3 problemas de saúde. Mas é sempre importante focar naquele principal problema, seu problema de saúde que está te impedindo de trabalhar. Às vezes a pessoa tem 2 problemas de saúde, mas tem um problema de saúde que não impede a pessoa de trabalhar, mas já outro problema de saúde impede você de trabalhar. Então, foque no problema de saúde que está te impedindo de trabalhar. Agora, no caso daquelas pessoas que vai solicitar aposentadoria por invalidez, como que deve ser o laudo? Neste caso, o laudo médico, o seu médico ele não vai informar ali o prazo de afastamento, e solicitar os dias ali, até porque a aposentadoria por invalidez, como eu já falei aqui, é um benefício permanente. Então, neste caso, não existe mais uma possibilidade, infelizmente, do segurado, do paciente se recuperar do problema de saúde. Digamos que a pessoa já fez ali alguns tratamentos, alguns procedimentos e não se recuperou do problema de saúde. Infelizmente, aquele problema de saúde, cada dia que passa, só avança, a pessoa fica mais debilitada. Então, não tem mais, o médico informou que não tem mais uma possibilidade da pessoa se recuperar do problema de saúde e voltar a trabalhar. Não tem mais condições de trabalhar de forma alguma, já tentou de tudo e não consegue uma melhora. Então, não tem mais possibilidade de se recuperar, infelizmente. Então, neste caso, o médico ele vai fazer o laudo informando isso e vai informar ali que você, por conta desse problema de saúde, já tentou fazer alguns procedimentos, alguns tratamentos, não teve melhor, então você não consegue mais trabalhar de forma alguma. Então, não tem por que ele informar o tempo de afastamento, até porque você precisa receber a aposentadoria por invalidez. Então, você não vai mais se recuperar desse problema de saúde para que você consiga trabalhar. Então, você pode até fazer no caso, se você já faz algum tratamento para ter uma melhora tal ali, para viver no dia a dia, realizar suas atividades dentro de casa tal ali, viver pelo menos conseguir fazer as suas tarefas habituais ali dentro de casa tal do dia a dia, mas trabalhar, realizar suas atividades no trabalho, infelizmente você não vai conseguir mais de forma alguma. Então, neste caso, o perito ele vai te conceder a aposentadoria por invalidez, que é um benefício permanente, como eu já falei. É bem diferente do auxílio doença, que é um benefício temporário, que o médico precisa informar o tempo de afastamento. Já na aposentadoria por invalidez, o médico não precisa informar o tempo de afastamento que você precisa, até porque é um benefício permanente que você vai receber sem prazo ali de até quando você vai receber o benefício do auxílio doença, porque tem um prazo para ser encerrado. Quando o perito concede o auxílio doença, ele determina
uma data para ser encerrado. Já a aposentadoria por invalidez, não tem uma data para ser encerrado. Mesmo que corre o risco do segurado um dia passar por uma revisão desse benefício, mas não existe um prazo determinado quando, se um dia que você vai passar por uma revisão. Por lei, mesmo a pessoa recebendo a aposentadoria por invalidez, você pode passar por uma revisão, porque segundo eles falam que a medicina está avançada, tal, que a pessoa pode, mesmo o médico tendo informado que a pessoa não ia mais se recuperar do problema de saúde para conseguir trabalhar, mas a medicina está avançada, tal, a pessoa pode conseguir uma melhora e conseguir voltar para o mercado de trabalho. Eles falam isso, mas eu, na minha opinião, se o médico já determinou que o seu problema de saúde você não vai conseguir se recuperar para conseguir trabalhar, então teria que receber a aposentadoria ali e não ser passado por revisão desse benefício de forma alguma, mas por lei, mesmo recebendo a aposentadoria por invalidez, a pessoa pode passar por a revisão desse benefício, mas é diferente do auxílio-doença, que o auxílio-doença tem um prazo para ser encerrado, e a aposentadoria por invalidez não tem prazo para ser encerrado o benefício, não existe isso. Então é bem diferente. O auxílio-doença, no caso, pessoa que vai pegar um laudo médico para solicitar o auxílio-doença e vai pegar um laudo para fazer o pedido da solicitação da aposentadoria, é bem diferente. Tem casos que a pessoa está recebendo o auxílio-doença, tem um prazo para ser encerrado, quando está para encerrar o prazo ali, faz a prorrogação porque não conseguiu se recuperar. Aí, por exemplo, você levou um laudo ali para o auxílio-doença, o perito te concedeu o benefício e tal, aí tem um prazo para ser encerrado. Quando está para ser encerrado o prazo, digamos que você não se recuperou, seu problema de saúde só se agravou no caso. Aí você vai no seu médico e vai fazer a prorrogação agendar uma nova perícia. Quando está ali durante os últimos 15 dias para o benefício ser encerrado, faz o pedido numa prorrogação, agenda uma nova perícia. Nesse caso, se o seu problema de saúde se agravou e o médico informou que você não tem uma possibilidade mais de se recuperar do seu problema de saúde, aí no caso você vai pedir para ele fazer esse laudo, no caso, para você solicitar aposentadoria por invalidez. Tem casos que acontecem assim. Normalmente no INSS funciona dessa forma. Quando você vai realizar ali no INSS a primeira perícia, seja qual for o problema de saúde, normalmente é concedido primeiro o auxílio-doença. Porque, como eu já falei aqui, é um benefício temporário. Então, concede primeiro o auxílio-doença para ver ali se você vai conseguir se recuperar tal daquele problema de saúde, fazer algum tratamento. Então, no caso, se vê que você fez alguns tratamentos, alguns procedimentos e infelizmente não teve uma melhora, aí pode ser que o perito te conceda a aposentadoria por invalidez. Mas é sempre importante na perícia levar o laudo médico. Sempre é importante esse laudo, esse documento muito importante na perícia. Lógico, além dele, é importante também os seus exames, porque o exame consta que você tem um problema de saúde. Aí o laudo comprova que esse problema de saúde te impede de trabalhar. Repetindo, o problema de saúde não dá direito ao benefício. Lógico, o direito ao benefício vem por conta daquele problema de saúde, mas o direito, a pessoa só consegue o benefício quando aquele problema de saúde, por conta daquele problema de saúde, você não consegue trabalhar. Então aí você tem direito de receber o benefício. Infelizmente, mesmo a pessoa tendo o direito de receber o benefício, nem sempre o benefício é concedido. Em alguns casos, precisa entrar com ação judicial, um processo judicial, para conseguir comprovar o direito. Infelizmente, no INSS é muito rigoroso. Muitas das vezes o segurado é avaliado, faz uma perícia ali no INSS, o perito dentro de 10, 15 minutos e acaba negando o benefício, sendo que a pessoa não tem condições de trabalhar. Infelizmente, isso acontece. Esses dias eu vi até uma reportagem falando que no INSS os benefícios que são os pedidos que são feitos aí para, no caso da auxílio-doença, aposentadoria, 50% dos pedidos que são feitos são negados. Por exemplo, se 100 pessoas faz o pedido ali,
100 pessoas fazem o pedido do auxílio-doença ou da aposentadoria, 50 pedidos são concedidos e 50 são negados. Só para você ver a quantidade de pedidos que são negados. Por isso que na justiça tem milhares de processos contra o INSS. Por conta disso, os benefícios, a pessoa não tem condições de trabalhar, mesmo assim o benefício é negado, indeferido, a pessoa entra em um processo judicial para tentar conseguir, através da justiça, conseguir o seu direito. E muitas pessoas conseguem. Infelizmente, nem todas as pessoas que vão entrar com processo judicial conseguem comprovar o direito, mas muitas pessoas conseguem sim. Então, isso fica comprovado que no INSS os benefícios, muitas das vezes, é negado de forma injustamente. Porque se na justiça a pessoa conseguiu comprovar, então se no INSS foi negado, então significa que o INSS nega o benefício muitas das vezes, sendo que a pessoa tem direito a receber o benefício, o INSS acaba negando. Infelizmente, isso acontece muito. Então, é sempre importante você levar o laudo médico. Muitas pessoas, infelizmente, têm dificuldade de conseguir esse documento. Porque quem é acompanhado pelo SUS, Sistema Público de Saúde, para você conseguir uma consulta com um especialista, tem uma burocracia, às vezes demora muito tempo, e às vezes chega o dia de realizar a perícia e a pessoa não está com laudo. Às vezes a pessoa acaba precisando pagar uma consulta ali particular para conseguir esse laudo. Se você conseguir pagar uma consulta particular, você pode sim levar esse laudo do médico particular. Até porque o médico ele só vai te conceder um laudo, esse documento tão importante, se você realmente não está tendo condições de trabalhar. Então, se o médico forneceu para você o laudo, então tem validade sim, seja do médico do SUS, seja do médico do convênio, seja do médico particular, não importa. Não importa, qualquer médico que te fornecer, seja de qualquer sistema do sistema público, sistema aí do convênio, ou sistema particular, não importa, tem validade do mesmo jeito. O INSS não pode se negar a conceder um benefício por conta disso, de forma alguma. Se o médico te fornecer o laudo, se tem ali o que eu já falei aqui, que é importante, que é a sua identificação, informando ali qual que é o problema de saúde que você tem, porque você não tem condições de trabalhar, se tem ali informando, se for no caso do auxílio-doença, o tempo de afastamento, solicitando o tempo de afastamento que você precisa, se tem o CID, que é o Código Internacional da Doença, não importa, referente ao CID, se o médico informar ali qual que é o problema de saúde, o CID não tem muita importância, o INSS não pode negar o benefício por conta que não tem o CID, não tem nada a ver disso. Se tem está informando o problema de saúde, normalmente o médico ele informa qual que é o problema de saúde que você tem e coloca o CID, que é o Código Internacional da Doença. Mas se não tiver o CID se estiver informando qual que é o problema de saúde, dá no mesmo. Então, se tem essas informações no laudo, seja qual for o médico que te forneceu, se é um especialista ali no seu problema de saúde, o INSS não pode negar o benefício por conta disso. Não pode de forma alguma. Normalmente, quando o INSS nega o pedido, o perito, ele informa ali que na perícia, na avaliação, não foi constatado que esse seu problema de saúde está te impedindo de trabalhar. Ele fala que você está apto a trabalhar. Então, quando ele nega o benefício, ele informa isso. Mas, mesmo que o perito do INSS fale que você não tem direito a receber o benefício, isso não significa que a decisão do perito está correta, não significa isso, até porque eu já falei aqui, muitos pedidos no INSS que são negados são de forma injustamente. Então, se for negado no INSS, é um direito seu de ou recorrer dentro do próprio INSS, no caso de um pedido processo administrativo, e infelizmente, em muitos casos, no caso do auxílio-doença, da aposentadoria, e outros benefícios possa até ser outros pedidos que a pessoa consiga no processo administrativo, mas no caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, quando é negado na perícia, para você recorrer dentro do próprio INSS, não vale muito a pena, que normalmente vai demorar muito tempo e vai ser negado de novo.
Se for negado no caso do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, o melhor a se fazer quando a pessoa de fato entende que não tem condições de trabalhar é entrar com processo judicial. E você também pode entrar com processo judicial e depois de 30 dias que foi negado no INSS, você pode tentar agendar uma nova perícia, fazer um novo pedido, começando tudo do zero de novo. Agora, recorrer do pedido que foi negado no processo administrativo dentro do próprio INSS, no caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, não vale muito a pena, como eu já falei, vai demorar muito tempo e normalmente é negado, até porque vai ser julgado pelo próprio INSS. O melhor a se fazer é entrar com processo judicial. Ah, vai demorar muito tempo? Demora, infelizmente o processo judicial demora, mas muitas pessoas conseguem sim comprovar o seu direito. E se no final do processo você conseguir comprovar o seu direito, todo o tempo que você ficou aguardando o processo, desde o tempo que o INSS negou, você recebe aquele tempo que chama os atrasados, o tempo que você ficou aguardando o processo, o andamento do processo. Se no final do processo o juiz entender que você realmente tem direito de receber o benefício e o INSS negou injustamente, então aquele tempo que o INSS ficou sem pagar, que você ficou aguardando o processo, o INSS vai ter que pagar todo esse tempo que você ficou aguardando o processo. Então é muito importante você, se você entende que o benefício foi negado injustamente, procurar um advogado previdenciário, juntar toda a sua documentação antiga, atual e tentar na justiça receber o seu benefício, que é um direito seu. As pessoas falam, o INSS me deu um benefício. O INSS não dá nada a ninguém. No caso do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, você só tem direito se você paga o INSS. Você é segurado do INSS e tem que comprovar o problema de saúde e a incapacidade para o trabalho. Então, se você paga, o INSS não está te dando nada. É um direito seu. Você paga para quando um dia não conseguir trabalhar, você ter direito a receber esse benefício, esse direito. Então, é um direito seu. O INSS não está dando nada, apenas está cumprindo o dever de concedendo o benefício que você paga o direito para isso. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em estar te respondendo e tirando a sua dúvida. Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.